Nem todo espírito de luz nasceu com asas. Alguns vieram do pó, do sangue e da pólvora. Muito antes de Lampião, o sertão já conhecia a lei da injustiça. Homens famintos, expulsos da terra, perseguidos por dívidas e por coronéis, descobriram que viver de cabeça erguida custava caro demais. Apesar disso, alguns escolheram não abaixar a cabeça. Escolheram o risco, a estrada, o revide. Alguns chamam de crime. Alguns chamam de resistência. O cangaço, polêmico movimento de revolta dos sertões brasileiros. O grito de um povo que nunca teve lugar na história oficial. O sertão não cria homens, ele os prova. E entre todos os que queimaram sob esse sol, alguns aprenderam a dançar com a morte e a transformar a própria dor em força. Mas há segredos que o povo guarda na sombra. E o tempo tem o dom de revelar o que a bala tentou calar. Porque certas histórias não terminam. Elas atravessam o véu. E quando a morte chegou, porque sempre chega, os cangaceiros não desapareceram. Viraram ponto. Viraram presença. É sobre eles que vamos falar. Não os de capa de livro, mas os que caminham entre mundos. A linha do cangaço na Umbanda. Antes de começarmos, o tio pede que deixe seu like e sua inscrição no canal, para fortalecer as histórias. Agora vamos seguir. O cangaço foi um fenômeno armado e seminômade que se espalhou pelo sertão nordestino brasileiro, especialmente entre meados do século XIX e início do século XX. Muitas coisas diferentes levaram homens e mulheres a se tornarem cangaceiros. A desigualdade social era extrema. Poucas perspectivas de melhora financeira ou mesmo de sobrevivência. As secas tornavam as regiões do sertão muito afetadas pela incapacidade de se produzir alimentos. A comida se tornava um recurso escasso, na mão de poucos. Assim como as terras produtivas, que eram inacessíveis para boa parte da população. Sem poder plantar, e isolados das regiões nas quais os bons trabalhos estavam, o povo das regiões áridas se viam sem caminho. As elites agrárias, os chamados coronéis, controlavam grandes propriedades, vendiam poder local, mantinham clientelas dependentes. Nessa arquitetura, muitos sertanejos viviam à beira da miséria, da dívida, da expulsão ou da seca. Quando a República assume e se instala o sistema de poder local, o antigo império dá lugar à velha República dos Coronéis, e a fiscalização estatal no interior é ainda mais fraca. O sertão se torna terra de ninguém, num sentido prático. A pobreza era a lei. E o cangaço, a revolta. Perante a falta de perspectivas, algumas pessoas começaram a se organizar e viver uma vida à margem da lei formal. Renegavam o governo, viviam movendo-se por caatingas e cometiam crimes para sobreviver. Muitas vezes, com violência. Mas não foi apenas banditismo comum. Em muitos casos, o cangaço se alimentou de um vácuo de poder estatal no interior nordestino, a ausência de infraestrutura, falhas na justiça, dominação política dos coronéis. Tudo isso abriu espaço para que o sertão gerasse seus próprios legítimos imperativos. Uma região com pouca educação, com segurança quase nula. Uma espécie de velho oeste. Obrigava as pessoas a serem fortes e a saberem se defender, e não as ensinava lições de amor e compaixão. Em outras palavras, o cangaço foi simultaneamente crime, resistência, meio de vida e mito. Além das faltas de perspectivas e terra, existiam pessoas que se juntavam ao cangaço para tentar se vingar de alguém. Em uma época onde a justiça por meios legítimos era um conceito distante, os homens buscavam vingança mais frequentemente com as próprias mãos. O cangaço era uma forma desses homens aprenderem a usar a arma e a se esconder. Sempre que se toca no assunto, há uma discussão. Os cangaceiros são heróis ou vilões? A resposta é: os dois. Existiam muitos deles que entravam para essa vida por motivos nobres. Seguiam um código de ética e respeito. Frequentemente dividiam seus saques com os mais pobres, que nunca eram suas vítimas, e evitavam usar violência em casos desnecessários. Existiam também criminosos, assassinos, pessoas que estavam em fuga, seja da autoridade ou de algum tipo de vingança, e entravam no cangaço para estarem protegidos, andando em bandos.
Essa vida atrai aos que buscavam liberdade, seja ela apenas para ser livre, ou para fazer o que quiser, sem poder ser questionado. Então, sim, existiam crimes cruéis que eram cometidos por cangaceiros. É importante dizer que, apesar da crença popular, o cangaço não se restringiu a seu bando mais famoso. Os cangaceiros do Lampião, maior nome desse movimento. Apesar de seu bando representar o momento de maior destaque do tema, o cangaço surgiu antes mesmo de Lampião nascer. 100 anos antes de seu bando se constituir, já havia cangaço. O cangaço não surgiu com Lampião, e sim, acabou junto com ele. Agora que vimos como o cangaço antecedeu os seus nomes mais famosos, vamos focar no homem e no bando que se tornariam símbolo desse fenômeno, Lampião e os seus. Não apenas herói ou vilão, mas figura que atravessou limites, se transformou em mito e deixou rastros ainda visíveis no espírito do sertão. Origem de Lampião, de artesão a fora da lei. Virgulino Ferreira da Silva nasceu em Vila Bela, hoje Serra Talhada, Pernambuco, por volta de 1897. Ele trabalhava na infância como vaqueiro e artesão, dentro das condições duras do sertão. Solo árido, relações tensas de posse de terra e disputa entre famílias. A virada ocorre após a morte de seu pai, em 1919, em um conflito local na disputa de terras. Isso levou o Virgulino a jurar vingança e plantou a semente que o levaria ao cangaço. A partir daí, ele entra numa trajetória de crime regional, roubos de animais, embates com a polícia local e fugas. O jovem pernambucano acabou entrando para um grupo de cangaceiros e a viver a vida nas estradas, pelos sertões. Sua inteligência e destreza ímpar fizeram dele uma figura respeitada, rápido no gatilho como ninguém. Ganhou o apelido de Lampião, pois seus tiros iluminavam a noite. Foi questão de tempo até que o habilidoso cangaceiro virasse chefe. Mais precisamente, 3 anos. E chefiando seu próprio bando, marcou seu nome para sempre pelas terras nordestinas. O grande fora da lei. O terrível cangaceiro. Por cerca de 18 anos, Lampião foi o líder dos cangaceiros mais famosos da história. Atuaram em múltiplos estados nordestinos: Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. A mobilidade no sertão permitia deslocamentos rápidos entre Caatinga, grotas e fazendas isoladas. O grupo era composto por homens à margem, sertanejos, fugitivos, recrutas, que viam no cangaço uma alternativa, tão violenta quanto fosse a miséria. O bando teve redes de cooperação locais, chamados de coiteiros, gente que ajudava escondendo, alimentando, dando pistas. Não eram apenas bandidos isolados, e sim uma rede logística, simbólica e territorial que desafiava o Estado e a ordem agrária dominante. Uma das figuras mais famosas era Maria Bonita. Maria Bonita nasceu na cidade de Glória, no interior da Bahia, em 1911. Veio de família pobre. Com 19 anos, já envolvida nas dinâmicas sociais do sertão, ela conhece Lampião. A partir desse encontro, ela se encanta pelo homem, que se encanta por ela. Ele convida, e ela se junta ao bando, tornando-se a primeira mulher reconhecida a integrar efetivamente um grupo de cangaceiros. Mais que companhia, ela representou uma mudança, a presença feminina no cangaço, com consequências simbólicas e práticas. Algumas fontes destacam que ela tinha muito prestígio, participou da dinâmica do grupo, ajudou a reforçar a imagem do bando. Após ela, outras mulheres se juntaram ao cangaço de Lampião. Valentes, escreveram a história das mulheres guerreiras e bandidas do sertão. Para parte da população do sertão, Lampião era símbolo de resistência, justiça própria contra coronéis, estado ausente, exploração. Para outros, era bandido brutal, saqueador, terror para civis inocentes. A imagem pública do bando oscilava entre Robin Hood do sertão e terror armado. Estamos falando de homens criados em ambientes violentos, por vezes selvagens. Virgulino era um homem de pavio curto. Não tolerava desrespeitos, mesmo que mínimos. Por vezes, era descrito como demasiadamente agressivo. Existem sim relatos de mortes fúteis cometidas por membros do cangaço. No contexto espiritual, afro,
Essa dualidade importa porque, ao entrar nas tradições religiosas, o espírito de Lampião e seu bando não chegam como apenas heróis ou apenas bandidos, mas como forças simbólicas que transcendem bem e mal, o que ressoa com culturas que lidam com encantados e entidades de força. Lampião é controverso, assim como Exu, como Zé Pilintra e tantas outras figuras da Umbanda e de outros cultos afro. Assim, Lampião não foi apenas o chefe de um bando armado. Ele foi símbolo vivo da tensão entre lei e fora da lei, do sertão que fazia suas próprias regras. E Maria Bonita não foi apenas a companheira. Ela virou o portal para novas vozes, nesse território antigo de morte, de poder e de transformação. Mas a tragédia sempre ronda aqueles que escolhem uma vida de luta. Em 27 de julho de 1938, Lampião e parte do seu bando acamparam na fazenda Angicos, região de Poço Redondo, no sertão de Sergipe, local que ele considerava bastante seguro. Durante a madrugada do dia 28 de julho, foram surpreendidos por uma tropa volante, uma força policial que trabalhava por entre o sertão, com o objetivo de caçar principalmente os cangaceiros. O combate foi breve e letal. Os cangaceiros foram capturados e executados ali mesmo. Após a ação, os corpos foram decapitados. As cabeças de Lampião, Maria Bonita e de outros membros do bando foram exibidas como troféus públicos. Com a morte de Lampião, o bando perdeu o principal líder e símbolo. O cangaço, como força organizada e de impacto, decaiu rapidamente. O governo deu um forte recado ao expor a cabeça de Lampião. Um recado contra a liberdade, contra a insurreição. O maior dos cangaceiros se tornou um mártir, um mito, uma lenda. Assim acabava o cangaço. Mas a semente que ele plantou ainda haveria de germinar. Virgulino morreu, mas Lampião seguiu mais vivo do que nunca. O coração dos cangaceiros parou. Seu espírito voou livre. Mas, como Lampião e os outros cangaceiros começaram a ser cultuados? A resposta está no Catimbó. Na região nordestina, sobretudo em Pernambuco e na Paraíba, a tradição do Catimbó, também chamada de Jurema ou Juremeira, surgiu como forma de culto popular, que misturava elementos indígenas, africanos e católicos, com presença forte de ritualística própria, mesas, bebidas de Jurema, fumo, ervas e por aí vai. De acordo com a doutrina do Catimbó, existem apenas 3 formas de um espírito humano tornar-se um encantado. Uma delas é morrendo de forma violenta. E foi através dessa porta estreita, a morte brutal no sertão de Angicos, que o espírito de Virgulino Ferreira da Silva atravessou para o mundo dos encantados. O Catimbó cultuou a figura de Lampião, representando o arquétipo do sertão, da luta, da resistência. Nas décadas de 1940 e 1950, o Catimbó passou por um período de aproximação com a Umbanda, religião que se expandia do sudeste para o nordeste. Muitos juremeiros começaram a frequentar terreiros, e muitos terreiros começaram a acolher práticas e entidades do Catimbó. Foi nesse cruzamento de caminhos que a figura espiritual dos cangaceiros começou a migrar, aos poucos, para dentro das casas de Umbanda. Mas essa transição não foi imediata. Apenas 2 décadas depois, por volta dos anos 1970, começaram a aparecer manifestações tímidas da linha dos cangaceiros, dentro dos terreiros. E foi assim, de forma lenta e orgânica, que aqueles espíritos, que um dia vagaram pelo sertão, passaram a caminhar também pelos terreiros, não mais com armas e cartucheira, mas com luz e propósito. Essa linha causa controvérsia. Poucos entendem o porquê de cangaceiros trabalharem em um culto de caridade como a Umbanda. Existem alguns pontos interessantes para refletirmos sobre isso. Em primeiro lugar, não podemos julgar uma entidade com base apenas em sua última passagem encarnada pela Terra. Sim, os espíritos assumem uma identidade em função de sua última encarnação. Mas, após a morte, esses espíritos têm acesso a uma gama de informações e entendem coisas que nunca poderiam entender enquanto vivos. Após a morte, as aflições da última encarnação parecem pequenas. Entendemos o grande mistério, e isso faz com que vejamos nossas provações nessa terra de uma forma diferente. A entidade vê o que viveu em todas as suas vidas,
não apenas na última. Isso ajuda a compreender por que passamos pelo que passamos. Esses espíritos não mais sofrem como sofreram em terra. Então aparecem como menos revoltados, mais em paz, do que esperamos que seja um cangaceiro. Isso é natural no processo de evolução. Outro ponto é que a Umbanda surge justamente para trabalhar com espíritos tidos como socialmente indesejados, escravos e índios, principalmente. Ela não faz esse julgamento, apenas agrega espíritos que estão aqui para ajudar. Alguns desses espíritos trabalham na Umbanda justamente para pagar algum tipo de karma e continuar seu caminho evolutivo. E por último, a dualidade está presente nas entidades dos cultos afro. Muitas vezes, os espíritos são entendidos não como figuras de luz ou de trevas, e sim como figuras que possuem tanto o bem quanto o mal em sua essência. Assim como nós, seres humanos, os cangaceiros ilustram perfeitamente essa dualidade. Esse entendimento que os nossos conceitos, digamos radicais, daquilo que é bom e ruim, muitas vezes não são assim, tão preto no branco. O cangaço nos convida a questionar nossas concepções mais profundas e a imaginar o que fazemos quando encurralados, quando nos sentimos sem opções. Os cangaceiros se manifestam em uma linha própria, ou, mais comumente, na linha dos baianos, que, apesar do nome, engloba nordestinos no geral, não apenas os nascidos na Bahia. Historicamente, os baianos representam o espírito do migrante nordestino, aquele que deixou sua terra seca e sofrida, em busca de melhores condições no Sudeste, especialmente nas décadas de 1930 a 1960. Quando esses migrantes chegavam aos grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, traziam consigo seus santos, suas rezas, sua crença nos orixás e sua força de sobrevivência. Nos terreiros, começaram a se manifestar entidades que falavam com o sotaque, com os modos e a sabedoria desse povo, e assim se formou a linha espiritual dos baianos. Dentro da Umbanda, os baianos são espíritos de trabalhadores do povo, simples, diretos, muitas vezes irreverentes, mas sempre profundamente respeitosos e sábios. Eles representam a coragem, a persistência e a fé do povo nordestino, e trabalham pela quebra de demandas, limpeza espiritual, abertura de caminhos e fortalecimento da fé daqueles que procuram ajuda. São conhecidos por sua alegria e por uma energia quente, vibrante, muitas vezes associada aos orixás Ogum, Xangô e Ansan, forças de luta, justiça e movimento. Mas, acima de tudo, são entidades que ensinam que a espiritualidade também se faz com leveza, riso e humildade. Em seus pontos cantados, é comum ouvir expressões de força e fé, saudando o sertão e o povo que resiste. Os baianos trazem consigo a sabedoria de quem aprendeu a sobreviver com pouco, a rir da própria dor e a transformar a luta em reza. São guias que vêm para ensinar que a fé é teimosa e a esperança é sertaneja. Os cangaceiros geralmente são os mais sérios dessa linha. Aqueles que entendem que determinadas questões pedem paciência e outras pedem força e uma certa agressividade. Também são associados com os mesmos orixás, Ogum, Xangô e Ansan, a espada, o machado e o vento. Ogum dá ao pulso de guerreiro, Xangô a noção de justiça, e Ansan, o movimento que rasga as amarras. É nessa trindade que o cangaço espiritual se sustenta. Naturalmente, nem todos os cangaceiros retornaram como guias. O chefe da falange dos cangaceiros, Zé Lampião, mas ele raramente pisa em terra. Ele comanda tudo principalmente do plano espiritual. Maria Bonita reina a seu lado. E ela, sim, vai com mais frequência em terra. Além dela, são espíritos de frente da falange do cangaço Severino, Corisco, Zé do Cangaço, Maria do Cangaço e Maria Quitéria. A linha do cangaço é força bruta e fé lapidada pela dor. Quando esses espíritos chegam nas giras, o ambiente muda. O ar fica mais denso, o silêncio pesa, e a energia de guerra toma o espaço. Eles não vêm para brincar, vêm para trabalhar, para fechar o corpo, proteger e cortar demanda com precisão de lâmina. São espíritos que conhecem o peso da injustiça, a dureza da vida no sertão e o valor da coragem. Nas incorporações, vêm firmes,
com postura reta e olhar penetrante. Não falam muito, mas quando falam, é certeiro. As palavras são simples, diretas. Não há espaço para vaidade, só para a verdade. Trabalham na limpeza pesada, cortando magias negativas, desfazendo trabalhos de baixa vibração e retirando obsessores. Atuam na proteção espiritual, criando verdadeiras trincheiras de luz ao redor do médium ou consulente. São espíritos que não se dobram diante do mal, porque já conheceram o inferno em vida e o transformaram em força. Nos aproximar do cangaço, nos aproxima de nossa própria força. Esses espíritos trazem a determinação que precisamos para superar desafios pesados. Apesar da aparência dura, há profundo senso de ética espiritual nessa linha. Eles não se movem por raiva, mas por justiça. São espíritos que conhecem a diferença entre vingança e equilíbrio. E é por isso que, mesmo vindos da guerra, trabalham em nome da paz. A linha do cangaço é a lembrança viva de que até na poeira e no sangue pode nascer axé. Que a coragem também é um tipo de reza. E que, no campo de batalha espiritual, nem sempre vence quem grita mais, mas quem permanece de pé até o fim. No fim das contas, a linha do cangaço é mais do que uma lembrança do sertão e de seus guerreiros. É a prova viva de que o espírito humano, quando não se rende, pode atravessar a morte e ainda continuar lutando, agora em nome da luz. Esses espíritos não vestem farda, nem carregam escopetas. Hoje, empunham o machado de Xangô, a espada de Ogum e o vento de Yansan. Trabalham no silêncio, firmes, guardando os caminhos daqueles que se curvam diante do sagrado, mas não diante do medo. Porque se o sertão ensinou alguma coisa a esses guerreiros, foi que a fé não é calmaria, é resistência. E dentro da Umbanda, a linha do cangaço segue viva, mostrando que a justiça também veste chapéu de couro e carrega o peso da coragem. Se essa história tocou algo aí dentro, se você sentiu a força dessa energia, então apoie o trabalho. Deixa o like, se inscreve no canal do Tio Baltazar e firma teu pensamento com a gente. Porque aqui, cada vídeo é mais do que conteúdo, é invocação de sabedoria ancestral. Salve todo o povo da Bahia. Salve as forças de Maria Bonita. Salve seu Severino. Salve seu Corisco. Salve seu Virgulino, o Lampião. Axé, força e luz nos teus caminhos. O tio vê vocês na próxima história.